faz nada, não avisa, O Flamengo não manda deu tempo de fax. pensar, viu? Bom, olha só, a gente vai falar agora de Campeonato Mineiro. As semifinais estão definidas. Coloca na tela, diretor. URT contra o Atlético Mineiro. América contra o Cruzeiro. E é assunto para Rogério Correia, ao vivo de Belo Horizonte. Bom dia, Rogério. Bem-vindo ao Redação. Tudo bem por aí? Oi, Rizek. Oi, Serginho, Mansur. O que o povo quer saber, Rizek? O povo quer saber de Cruzeiro 2, Democrata 0. Quem vai ser o campeão mineiro? Isso, se você quiser responder também. Bem-vindo ao Redação, Rogério. Bom, essa pergunta eu respondo dia 7 de maio, ok? Beleza? Que é quando será a decisão do campeonato. Ontem tivemos o jogo no Mineirão entre Cruzeiro e Democrata, jogo pela manhã, a partir de 11 horas da manhã, muitas famílias acompanhando o jogo no Mineirão, que tinha algumas atrações. A volta do Fábio, né? Depois de 8 meses, praticamente, o Fábio voltou a ser titular no jogo do Cruzeiro, vinha se recuperando de lesão. O Dedé fez 1-0. No rigor da regra, o Dedé estava em posição de impedimento, mas esse gol foi muito importante para o Dedé, muito comemorado pelo Dedé, que também passou muito tempo no departamento médico, uma série de lesões que o Dedé vem enfrentando na carreira nos últimos 2 anos. O Cruzeiro chegou a ampliar na etapa final, o Gerley foi com a chuteira no peito do Ábila, pênalti para o Cruzeiro, olha aí. Foi nada. Momento UFC, né? E depois o Ábila cobrando o pênalti fez 2-0 para o Cruzeiro, foi o placar final, 17 mil presentes ontem no Mineirão, um dia de muito sol, e o Cruzeiro conseguiu mais essa vitória. O Cruzeiro terminou a primeira fase da competição em segundo lugar como único time invicto desta primeira fase do Campeonato Mineiro, com a mesma pontuação do Atlético, que foi o primeiro colocado. O Atlético levou vantagem pelo número de vitórias, gente. Ontem, no Troca de Passes, a gente debatia o elenco do Cruzeiro. Acho que foi o maior salto de qualidade que um time da Série A conseguiu dar, né? Do ano passado para esse de elenco. O que vocês acham? Sim. Cruzeiro? Cruzeiro. E com continuidade de trabalho de treinador, né? Então, eu acho que tem um salto de qualidade pelo trabalho do Mano também, hein? O que muda para o Cruzeiro agora é o nível de exigência do calendário, né? Essa semana demarca um início em que ele vai jogar jogos de muita exigência. Ele teve os 2 clássicos, teve o jogo com o Nacional do Paraguai, mas de fato dá um salto agora de exigência e de sequência de jogos mais difíceis. Ele pegou uma semifinal com o América também no Campeonato Mineiro, enfim. Agora esse elenco vai ser testado num nível ainda maior do que até agora da temporada. Agora é um elenco que, inclusive, era elenco, por exemplo, para Libertadores também. É. Ele não está no Libertadores, mas seria. Mas tem alguns jogadores, Rizek, você pega, o caso do Arrascaeta. O Arrascaeta está bem colocado, está melhor esse ano, quer dizer, o Ábila entrando, saindo, o Sobe está funcionando mais. Quer dizer, eu acho que tem jogadores do ano passado que estão funcionando melhor esse ano. E aí, claro, é um trabalho Até porque coletivo. alguns... O Sobe chegou no meio da temporada do ano passado. Né? Esse ano fez a pré-temporada Como se ele de inteira. fato começasse uma temporada no Cruzeiro e com o trabalho de treinador. E muito bacana ver o gol do Dedé, né? Porque o Dedé, para mim, é uma grande curiosidade para esse ano, porque eu não consigo deixar de pensar, ainda mais a gente que cobre no Rio muito tempo o futebol, o que o Dedé fez 2011, 2012, Jogou demais. foi coisa muito grande. Jogou demais. Era o nome certo da Copa. E você não tem como dizer, um jogador que fez coisa muito grande e teve um declínio técnico. Não, ele teve lesões graves em sequência, uma carreira marcada por uma dificuldade enorme de conseguir voltar a ter continuidade. Quer dizer, dá para acreditar e para esperar que a continuidade traga de volta aquele jogador. Talvez seja muito difícil trazer naquele nível, não sei. Mas que de fato tem uma curiosidade por esse jogador, tem, porque era impressionante o que ele era capaz de fazer naquele Vasco 2011 e 2012. E como vem sendo tratado em Minas Gerais o retorno do Dedé, Rogério? Com muito entusiasmo, né? O Dedé sempre foi uma força da natureza, né, Rizek? Jogador de força física muito grande. O Dedé, no Cruzeiro, não chegou a jogar tudo que ele jogou no Vasco, como disse aí o Mansur, mas mesmo assim foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. O Dedé é um jogador muito querido, um jogador muito disposto e agora está nesse início de temporada recuperando o ritmo que ele perdeu nos últimos 2 anos com lesões seguidas e lesões sérias, né? O Cruzeiro ganha reforços para essa temporada que já estavam no elenco. O caso do Dedé, que ficou muito tempo parado, e o Fábio, que ficou quase 8 meses sem jogar, jogadores que estão agora à disposição do Mano. Ontem o Cruzeiro usou o time reserva e os destaques do jogo, o Dedé, o Ábila,
o Fábio, são jogadores que estão entrando nessa briga por posição. Curiosa a situação do Fábio, né? Ele era titular absoluto do Cruzeiro, um ídolo do Cruzeiro enorme, é o jogador com o maior número de partidas na história do Cruzeiro, ficou um tempão sem jogar, vários meses sem jogar, e nesse período o Rafael, o goleiro reserva, foi muito bem. E agora existe uma briga por posição. O Fábio ontem deixou o campo dizendo que espera oportunidades para brigar por posição com o Rafael. É um problema bom para o Mano Menezes escolher quem vai ser o goleiro do Cruzeiro. Ontem o Fábio trabalhou pouco, né? Sujou muito pouco o uniforme branco dele no jogo contra a equipe do Democrata. Volta aí um grande ídolo da história do Cruzeiro, o Fábio. Vamos ouvir o Fábio retornando ao gol cruzeirense depois de 8 meses afastado por lesão. Se não estiver bem, não tem problema nenhum ficar no banco do Rafael. O Mano foi super questionado ontem sobre esse assunto, não é para menos. A gente está diante de um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro e o Mano disse que o Fábio terá outras oportunidades. Seria mais fácil se o Rafael não estivesse bem, problema resolvido, o Fábio volta. Mas como o Rafael entrou muito bem no time, a briga vai ser boa. Agora, Rogério, o Atlético Mineiro jogou com